Correção do livro de Ciências, dia 4/9, páginas 67 e 68. No primeiro, vamos completar as frases. Letra A. O nosso corpo é uma máquina perfeita, trabalha dia e noite sem parar para manter as nossas necessidades vitais. B. O corpo humano é dividido em 3 partes principais: cabeça, tronco e membros. C. O tronco é constituído pelo tórax e abdômen. D. Os membros podem ser superiores ou inferiores. No segundo, vamos responder as perguntas. Letra A. As partes do corpo que compõem a cabeça são o crânio e a face. Letra B. O órgão responsável pela nossa capacidade de pensar é o cérebro. Letra C. As partes que compõem os membros inferiores são coxas, joelhos, pernas, tornozelos e pés. Letra D. Os principais órgãos do tórax são o coração e os pulmões. No terceiro, vamos marcar apenas as alternativas corretas. A primeira alternativa é correta. É na face que estão os olhos, o nariz e a boca. A segunda alternativa também é correta. O tornozelo está localizado nos membros inferiores. E a quarta alternativa está correta. O pescoço encontra-se situado entre a cabeça e o tórax. Agora vamos pegar as duas incorretas e corrigi-las. A terceira frase é: o estômago e os intestinos são os únicos órgãos localizados no abdômen. E isso não é verdade, né? Não tem só esses 2 órgãos. Então, corrigindo, fica: dentro do abdômen encontramos diversos órgãos, como o estômago, o fígado, os intestinos e os rins. E a última frase também está incorreta, onde diz que os membros inferiores são formados pelos braços, antebraços e pelas mãos. E nós sabemos que esses não são membros inferiores, e sim membros superiores. Então, a frase correta fica: os membros superiores são formados pelos braços, pelos cotovelos, pelos antebraços, pelos pulsos e pelas mãos. No quarto, temos o texto Corpo Humano e pede para circular as partes que fazem parte da cabeça. Na primeira estrofe, não temos nenhuma parte da cabeça. Na segunda estrofe, temos rosto. Na terceira estrofe, temos olho, nariz e orelhas. Na quarta estrofe, temos boca e cabelo. Na quinta e na sexta estrofe, não temos. Dia 11/9, páginas 70 e 71. Primeiro, letra A. O que são células? São pequenas partes vivas que formam o nosso organismo. Letra B. Como são chamados os seres vivos formados por uma única célula? E pede exemplo. Então, esses seres formados por uma única célula são chamados de unicelulares, como, por exemplo, as bactérias. Letra C. A diferença entre uma célula eucariótica para uma procariótica é que as células eucarióticas são bem maiores que as células procarióticas e apresentam uma estrutura mais organizada, enquanto as células procarióticas são bem mais simples. No segundo, pede que escreva o nome de algumas células que formam o corpo humano. Na nossa aula, vimos as hemácias, os glóbulos brancos e os neurônios, mas a intenção dessa pergunta é uma pesquisa, certo? Você pode pesquisar outros tipos de células. Terceiro, verdadeiro ou falso. A maioria das células é formada por 3 partes: núcleo, membrana e citoplasma. Verdadeiro. O núcleo da célula é a parte responsável pela reprodução da célula. Verdadeiro. O citoplasma é responsável por envolver e proteger a célula. Falso. É na membrana plasmática que localiza-se o núcleo. Falso.
No quarto, pede para pesquisar e desenhar um microscópio e, em seguida, escrever a importância desse objeto para a ciência. Então, o microscópio é um instrumento bastante importante para a ciência, pois permite a visualização das células, assim como de outras estruturas não visíveis a olho nu. No quinto, nós temos uma imagem para nomear. Então, nós temos na ordem a membrana plasmática, núcleo e citoplasma. No sexto, pede para fazer uma pesquisa sobre o funcionamento das células. E todos os vídeos que chegaram até mim foram registrados. Dia 18/9, páginas 74, 75 e 76. Primeiro, letra A. Tecido é um grupo de células semelhantes que desempenham uma mesma função, uma função específica. Letra B. Os tipos de tecido muscular existentes são tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. No segundo, vamos escrever o nome do tecido correspondente. Letra A. É associado aos demais tecidos do corpo, dando-lhe sustentação. É o tecido conjuntivo. Letra B. Coordena todas as funções do corpo. É o tecido nervoso. Letra C. Reveste toda a superfície externa do nosso corpo, cobrindo também as diversas cavidades internas do organismo. É o tecido epitelial. E letra D. Compõe os músculos, tecido muscular. No terceiro, temos a imagem representativa dos tecidos. Então, na parte de cima, nós temos o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. E na parte de baixo, nós temos o tecido muscular e o tecido nervoso. No quarto, pede para escolher um dos tecidos e escrever sobre ele. A resposta é pessoal, pois tem que ser segundo o seu entendimento. Quinto, o tecido epitelial é dividido em 2 grupos, de acordo com a função exercida. Comente as características que os diferem. Então, a resposta pode ser: essa divisão é feita em tecido de revestimento e tecido glandular. O tecido de revestimento tem a função de revestir o nosso corpo externamente e também de revestir nossos órgãos internos. Já o tecido glandular é composto por estruturas que são responsáveis pela formação de secreções em várias partes do corpo. Sexto, o tecido epitelial de revestimento possui a mesma espessura ao longo de todo o organismo? Não, pois o tecido epitelial é mais espesso nos locais em que há um maior atrito mecânico, como nas palmas das mãos e dos pés. No sétimo, vamos completar as frases. Letra A. Um conjunto de tecidos exercendo funções específicas no corpo forma um órgão. Um conjunto de órgãos exercendo a mesma função forma um sistema. Todos os seres humanos vivem graças ao funcionamento do organismo. Oitavo, verdadeiro ou falso? Os tecidos do corpo humano são formados por células especializadas que têm função determinada. Verdadeiro. O tecido epitelial é formado por células semelhantes que apresentam a mesma forma e o mesmo tamanho. Falso. Em nosso corpo existem diferentes tipos de tecido muscular, que são classificados em músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco apenas. Falso. O tecido adiposo funciona como uma importante reserva energética para a produção de energia usada nas nossas atividades diárias. Verdadeiro. Agora, vamos corrigir as 2 frases incorretas. Então, a primeira frase falsa fica: o tecido epitelial é formado por células das mais variadas formas e tamanhos. E a segunda frase falsa fica: em nosso corpo existem diferentes tipos de tecido muscular, que são classificados em músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso.